Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês essa necessaire aqui, que é a nossa necessaire Toque de Amor, tá? Sugestão de presente para o Dia das Mães, tá bom? Então, a gente está com a promoção que você compra os materiais e ganha videoaula e os moldes, tá bom? Então, essa vai ser a peça que eu vou estar ensinando para vocês. E eu espero que vocês gostem e bora para a aula. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso o kit Toque de Amor, né? A gente vai fazer uma necessaire cubo, tá? Vou mostrar aqui um pouco dos materiais que eu vou usar para vocês, né? A gente vai usar zíper de nylon, tá? Aqui eu vou estar usando o zíper nacional, tá bom? Alça chique. Aqui eu vou usar de 40 milímetros, mas o ideal é usar de 30. Mas como eu não tinha na cor, aí eu acabei pegando a de 40 mesmo. A gente vai usar 3 cursores, tá? E aqui, como forro, a gente está usando o forro Supreme. E como o tecido principal aqui, o sintético principal, é o sintético Uruguai 1.0, tá? Então, a gente vai começar preparando aqui a parte de dentro, né, da nossa necessaire, que são os forros e as laterais. Então, vou começar aqui, ó, pela lateral. A lateral, ó, vão ser 2 recortes desse daqui. Então, aí, o que que você vai fazer? Ó, você vai dobrar aqui, ó, essa lateral. E aí, a gente vai fazer uma costura de segurança em toda a volta, nas duas partes, tá? Vamos lá, vamos começar. Ó, então, depois de costurado, ó, vai ficar dessa forma aqui. Então, pesponto em toda a volta. Esse pesponto da parte de cima, ele vai ser como se fosse um pesponto decorativo, tá? Vou fazer a outra parte aqui. Ó, lembrando aqui, ó, a gente vai dobrar ó, a mesma coisa aqui. A parte direita, ela tem que estar fora, tá bom? Ó, então, já fechei aqui as minhas duas laterais, então eu vou reservar elas agora, tá? E aí, agora aqui, ó, a gente vai pegar essas duas partes aqui, ó, que vai ser os nossos bolsinhos internos, tá? Então, a gente vai dobrar ele assim, ó, direito com direito. Vou só pegar um clipezinho aqui. Ó, dobra, né? Direito com direito. E aí, a gente vai fechar aqui, ó. Fecha, fecha, deixa uma abertura para poder estar desvirando e fecha o restante aqui. Então, a gente vai fazer isso nessa parte e nessa outra parte, porque são 2 bolsos, tá? Ó, então, fiz aqui a minha costura e deixei aqui, ó, a minha abertura, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Ó, depois de fazer isso, o que você faz? Ó, você vem e dá uma cortada, ó, nesses cantinhos aqui, ó, pra gente poder desvirar esse bolsinho, tá? Ó, depois que eu fiz isso aqui, eu vou passar uma costura aqui, ó, para poder fazer um detalhe só nesse bolsinho, tá? Vou reservar ele e vou fazer a mesma coisa no meu outro bolso.
Deixo ele reservadinho, ó. E vou pro próximo. Ó, então ficou pronto aqui o meu outro bolsinho. Vou deixar ele prendidinho aqui também. E aí, vou pegar aqui, ó, essa minha parte aqui. Vou dar uma vincadinha aqui, ó, para eu poder marcar esse meio, tá? Vou marcar o meio aqui, ó, desse bolsinho também. Vinco ele aqui, ó. Vou colocar um pedacinho de fita dupla face para poder ajudar aqui. Para ele não se movimentar. E aí, aqui, ó, você pode pegar a sua régua e colocar ela aqui, ó, aonde tem esse corte aqui do molde, ó, você vem posicionar a régua 1 centímetro para cima. E aí é onde você vem e posiciona o seu bolso aqui, ó. Marquei o meio dele aqui. Ó. E eu vou vir aqui, ó, e vou posicionar ele aqui, ó, meio com meio aqui. Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura aqui, ó, em toda a volta. Para fechar o fundo do bolso e a lateral, né? Então, ó, eu vou começar a costura aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Eu dou 2 pontinhos e depois eu volto com retrocesso e continuo. Isso eu faço porque aqui, ó, tem esse ponto de tensão. Então, para a linha não soltar com facilidade aqui. Ó, chegando aqui no final, eu vou dar o retrocesso, ó, vou descer e vou terminar com o meu retrocesso mais embaixo aqui. Para a questão do ponto de tensão aqui, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou aproveitar que o meu meio já tá marcadinho aqui, ó, e eu vou fazer uma divisão nesse bolso.
Então, aí como que eu faço? Ó, eu começo a costura de baixo para cima. Quando eu chego aqui em cima, eu desço de novo e termino aqui embaixo. Ó, cheguei aqui em cima, meu bolsinho, vou virar minha peça e vou descer de novo, ó, na mesma costura. E vou terminar aqui, ó. Certo? Ó, então, esse bolsinho aqui já ficou pronto, ó. E com as duas divisórias aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, então, a parte interna aqui, ó, da nossa necessaire ficou dessa forma aqui. Então, agora eu vou reservar ela, tá? E aí, agora a gente vai pegar o nosso pedaço de zíper de 16 centímetros. E aí, a gente já vai passar o nosso cursor aqui, ó, nesse zíper, tá? Ó, passei aqui. E aí, aqui, ó, para dar um acabamento aqui no meu zíper, eu peguei 4 pedaços de 5 por 5. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e avesso com direito aqui, ó. Aí eu vou fazer uma costura de um pé de máquina e vou abrir e vou rebater aqui. Então, eu vou fazer isso dos meus dois lados aqui, ó. Direito com direito e avesso com avesso. E aí, depois, o que sobrar aqui, a gente refila esse excesso, tá? Ó, abre aqui, ó, joga um para cada lado e faz a costura rebatendo aqui, ó. E aqui, ó, eu já vou aproveitar e vou passar uma costurinha aqui, ó, para depois eu já refilar aqui esse excesso, tá? Ó, aí eu já venho aqui, ó, e já tiro esse excesso aqui, ó. Tá? Então, ó, fica desse jeitinho aqui. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, então, ó, fiz aqui, né, o meu zíper, que é da nossa necessaire interna. E aí, agora aqui, ó, eu vou pegar o corpo e o forro da nossa necessaire. Que aqui, nesse caso, eu vou estar usando o forro tanto para o externo quanto para o interno, tá? Então, ó, eu vou pegar uma parte aqui, vou marcar o meu meinho e vou pegar o meu zíper aqui, ó, e também vou marcar o meio dele. Fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, meio com meio e vou fazer uma costurinha de segurança prendendo aqui, ó, esse zíper no meu material aqui, no meu forro.
Então, eu começo a costura, ó, do meio, para ele depois não se movimentar. Então, ó, eu começo do meio para cá, venho até o final. E depois eu faço do meio para lá. Porque assim eu garanto que o meu zíper ele não vai andar. Ele vai ficar no lugar que eu quero mesmo. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar direito com direito aqui. E agora sim eu vou fazer uma costura de um pé de máquina, aproximando mais o meu calcador da cremalheira do zíper. E agora aqui, ó, eu vou abrir e vou rebater essa costura aqui, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu outro forro e vou colocar ele aqui, ó, alinhado com esse aqui de baixo. E aí, ó, eu vou vir e vou fazer uma costura de segurança aqui, ó, pregando o meu zíper, tá? E aí agora aqui vou pegar essa outra parte do forro e vou colocar aqui, ó, direito do forro com direito aqui. E aí eu vou fazer a costura de um pé de máquina. E aí agora aqui, ó, eu vou abrir e vou rebater essa costura, tá? Ó, então, ó, ficou dessa forma aqui. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente tem um pedacinho de alça de 10 centímetros, tá? Então, eu vou cortar ele aqui no meio e vai ficar 2 pedaços de 5 centímetros aqui. E aí, eu vou selar as pontinhas aqui. Vou selar bem. E aí, aqui, ó, eu vou pegar só a parte do direito aqui, ó, e vou prender a alcinha aqui, ó, um dedo para baixo daqui, ó, do zíper, tá? De onde tá pegado o zíper, a gente prende aqui, ó, um dedo. Então, eu vou colocar uma desse lado aqui e vou colocar a outra aqui, ó, do outro lado. Ó. Então, fica preso aqui desse jeito. Aí, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui para poder prender. Ó, aí agora a gente vai fechar a nossa necessaire, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito, né? Une tudo bem direitinho aqui, ó. Põe o clipezinho para poder ajudar. Desse lado aqui também, ó, alinha tudo certinho. De cá também, ó. E aí aqui a gente vai fazer o fechamento. Então a gente vai fechar assim, ó. Vamos fechar aqui, aqui e aqui. E esse fundo aqui a gente deixa ele todo aberto. Corta esses cantinhos aqui também, ó. E aí a gente vai desvirar aqui a nossa necessaire. E aí agora aqui, ó, você já vem e já fecha o seu fundo aqui, ó, ficou lugar, ó. Já ajeitei certinho. E já vamos fechar aqui o fundo, pra necessaire.
E aí vou passar uma costurinha aqui para poder fechar esse fundo, tá? Ó, já vou jogar aqui o meu forrinho para dentro. Ajeitei aqui bem ajeitadinho, ó. E aí a nossa necessaire, ela vai ficar desse jeito aqui. E aí a gente vai reservar ela agora, tá? E aí agora a gente vai pegar a nossa alça, tá? É uma alça de 32, peraí. 32 centímetros. Eu vou cortar um pedacinho aqui, que a minha tá um pouquinho maiorzinha. Ó, 32 centímetros. Aí aqui eu também vou selar as pontinhas dela, selar bem mesmo. Quando você vê que tá ficando bem derretida, é porque selou mesmo. Porque se não selar bem, ela acaba desfiando mesmo. Ó, vem aqui do outro lado. E selei também. Aí aqui, ó, no molde que vocês vão receber, vai ter a marcação onde vai posicionar a alça. E aqui do lado de dentro eu fiz uma marquinha também, porque eu vou colocar um reforço nessa minha alça. Então eu vou colocar 2 pedacinhos de recouro aqui, tá? Que é para dar um pouquinho mais de resistência mesmo. Então eu cortei 2 quadradinhos de recouro, mas você pode usar o TNT também, um pedacinho de EVA também dá certo. Ó, então vou colocar aqui. E vou colocar de cá também, ó. Então aqui já coloquei os meus 2 reforços aqui. E aí agora, o que que eu vou fazer aqui com a minha alça, ó? Eu vou pegar e vou dobrar ela assim, ó. A minha dobradura vai dar 3 centímetros. Então você pode marcar 6 centímetros aqui, ó. Você pode marcar 6 centímetros aqui, ó, na sua alça. Marca 6 de cá também. Que aí é onde a gente vai dobrar aqui, tá? Ó, então, vou colocar um pedacinho de fita aqui e um pedacinho de fita aqui. E desse lado aqui também, mesma coisa. E aí você tira o liner da fita e já dobra aqui, ó, sua alça na marcação que você fez, tá? Ó. E aí aqui, ó, a gente vai fazer uma marquinha. Eu vou fazer de 4 centímetros. Ó, vem aqui, ó, e marca 4. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vou pôr outra fitinha aqui. E aqui, ó, aonde eu fiz essa marcação, eu vou vir aqui, ó, com o final da minha alça e vou posicionar em cima dessa marcação. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a costurinha de um quadrado aqui. Se você quiser, você pode fazer um X, tá? Ou se você quiser, você pode só fazer o quadradinho mesmo e depois pode estar colocando um rebite também, fica bom. Ou se quiser também só fazer a costura do quadradinho, também fica super bom, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a costura desse lado aqui, porque depois eu vou finalizar ela por aqui. Porque aqui, ó, aonde a gente segura a alça, é um ponto de tensão. Então não é um bom lugar para ter começo e fim de costura, tá?
Ó, então, ó, terminei aqui minha costura. Aí, agora aqui, ó, do outro lado eu vou repetir a mesma coisa, tá? Ó, vou posicionar aqui no finalzinho. E vou marcar aqui, ó, os meus 4 centímetros. Pra eu poder fazer a costura. Ó, então, ficou dessa forma aqui. Eu já vou deixar aqui queimado e já vou aproveitar para poder apagar aqui a marca do giz também. E aí, aqui, ó, aonde o meu recouro ele ficou com um pouquinho de excesso, eu vou tirar, tá? Pronto, ó. Então, ficou dessa forma. Aí, agora aqui, ó, desse ladinho, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, aonde eu vou posicionar a minha etiquetinha. Então, ó, eu marquei o meio aqui, vou descer uns 3 dedos aqui, ó, e marquei aqui o meu meinho, que vai ser aonde eu vou colocar a minha etiqueta. Então, eu pego o meu gabaritinho aqui, ó, e vou fazer a minha marquinha aqui. E aí, eu vou vir aqui, vou fazer um rasguinho aqui, ó, no meu sintético. Ó. E aí, aqui, ó, vou colocar a minha etiquetinha. E vou abrir as perninhas dela, ó. Então, aí, aqui ficou dessa forma, tá? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso zíper. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, direito do zíper com direito do sintético. E aí, a gente vai passar uma costurinha de segurança prendendo esse zíper aqui, tá? Vamos lá. Na curvinha, vai bem devagar, tá? Pra você conseguir deixar o seu zíper e acompanhando mesmo a sua voltinha aqui, ó, tá? Vai ficar tudo bem certinho. E aí, agora aqui, ó, a gente vai destacar o zíper e vai pregar do outro lado também já a outra parte aqui, ó, do nosso zíper. Então, coloca direito com direito e já faz uma costurinha de segurança, tá? Então, tá preso aqui o nosso zíper dos dois lados, né? Então, aí agora o que que a gente vai pegar, ó? A gente vai pegar as nossas duas laterais, tá? E aí a gente vai colocar aqui assim, ó. Vai unir essa pontinha aqui com essa pontinha, ó, dessa forma aqui, e vamos passar uma costura de segurança aqui para poder prender. Então, a gente vai prender desse lado e aqui, ó, desse outro lado, tá? Então, ó, coloca bem certinho, pontinha com pontinha aqui. Ó. E aí a gente vai prender uma costurinha de segurança, tá? Dessa forma aqui que eu tô ensinando para vocês, é uma forma mais simples de fazer e essa lateral, ela fica toda embutida. Então fica um acabamento muito bonito, tá?
E agora eu vou prender aqui do outro lado também. E aí agora a gente já vai pegar aqui, ó, o nosso forro, né? Que a gente já preparou primeiro. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar, ó, direito com direito, tudo bem alinhadinho aqui, ó. E aí, a gente vai fazer uma costura de um pé de máquina, tá? Para poder prender o nosso forro aqui. E aí, aonde tiver a curvinha, sempre vai levantando, ajeitando o zíper, tá? Para poder ficar tudo no lugar certo. Então, vamos lá. Fazer um pé de máquina aqui. E aí, feito isso aqui, ó, a gente vai desvirar essa parte aqui, ó. Desvira, ajeita bem. E aí, a gente vai fazer um pesponto aqui, ó, rebatendo o forro e o principal aqui, tá? Ajeita tudo bem assim, os cantinhos. E vamos passar uma costura aqui. Uma costura de rebatimento. Então, ó, fiz aqui a minha costura. E aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer essa minha parte aqui, ó, da minha lateral aqui, ó, direito com direito aqui, ó. Direito do forro com direito aqui do sintético. Vou unir bem aqui, ó, a beiradinha com beiradinha. E vou passar aqui uma costura de segurança também, para já prender essa lateral aqui nesse lugar. E aí vou pegar aqui, ó, o outro lado e também, ó, já vou unir aqui bem certinho, ó. E também já vou passar uma costurinha de segurança aqui. Então, ó, ficou desse jeito aqui, ó, preso aqui. E aí, essa parte aqui do forro que tá solta, ó, eu vou trazer ela pra cá. E vou colocar ela aqui, ó, direito com direito aqui. E aí, eu vou clipar tudo aqui bonitinho. E aí, a gente vai passar um pé de máquina aqui, tá? Deixa tudo bem alinhadinho. E vamos passar aqui a nossa costura, tá? Ó, então, passei essa costura aqui. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar aqui, ó. Eu vou trazer tudo aqui, ó, para um lado só. Aí eu vou deixar tudo junto aqui, ó. Forro, no lugar que ele tem que ficar mesmo. E o meu principal aqui também, ó. Aí eu já ajeito aqui. Ajeito bem meu forrinho também aqui, ó. E aí eu vou voltar aqui assim, ó, pro meu avesso. Por quê? Como que eu vou fazer aqui para rebater, ó? Eu vou entrar aqui, nesse lugar, e vou vir rebatendo até o final. Então, ó, coloca aqui assim, ó, na máquina. Ó, entra meio por trás. Ó, e aí a gente vai fazer a nossa costura rebatida aqui, tá? Vai ajeitando e vai passando essa costura.
Pronto, ó. Então, aqui, ó, já ficou rebatido, né? E a necessaire já tá quase pronta aqui. Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai passar os nossos cursores aqui. Então, eu alinho bem certinho aqui, ó. E aí, eu já vou deixar o meu zíper do tamanho certo aqui. Porque aí eu já vou passar o meu cursor aqui, ó. Passei, tirei aqui. Já vou acertar aqui esse lado também. Já vou passar aqui esse cursor. Tem que entrar um desse lado e um do outro lado. Porque nessa peça aqui, nessa parte do zíper, a gente usa dois cursores, tá? Já vem aqui do outro lado e já passo o outro também. Aí tá vendo esse excesso de zíper aqui que tá sobrando? A gente não vai cortar ele agora. A gente vai fechar primeiro a nossa peça. E aí depois a gente vai cortar esse excesso aqui, tá? Ó, então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir um pouco esse nosso zíper aqui, ó. E aí a gente vai, ó, fechar essa caixa de leite aqui dessa peça, ó. Ó. Coloca clips, ajeita tudo bem certinho mesmo. E aqui do outro lado também, ó, faz a mesma coisa. Abre um pouco, né, a peça. E, ó, fecha aqui essa caixinha de leite. Ó, então agora aqui, ó, eu vou fazer uma costura para fechar. E aí, quando eu chegar perto do meu cursor aqui, eu vou puxar ele um pouquinho para cima e aí automaticamente vai fazer uma preguinha aqui. Mas é normal, tá? Tem que fazer mesmo, porque senão a gente não consegue passar a nossa costura ali. Ó, depois que você faça essa costura, você já vem, ó, e olha, né, para ver se ficou tudo costuradinho. Meu aqui, ó, ficou tudo bem certinho. E aí agora eu já vou fazer o outro lado aqui. Ó, deixa ele fazer essa peguinha aqui. E aí a gente vem, ó, e continua aqui. Uma costura. Dá uma revisada para ver, né, se ficou tudo certo. Aqui no caso também ficou. Então aí agora aqui, ó, a gente já pode cortar esse excesso aqui, ó, que é de zíper e também tem uma pontinha do sintético aqui, ó. Então, aqui, ó, pode refilar. E aqui, ó, desse lado também, tá? Bom, ó, então aqui eu tô com um retalho do meu forro mesmo, porque eu vou fazer o meu acabamento aqui, ó, do meu próprio forro. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, desse lado aqui da minha peça e vou colocar o meu forro aqui, ó, direito com direito aqui. Vou colocar um clipezinho aqui para dar uma segurada. E aí aqui, ó, eu viro assim e vou passar outra costura em cima dessa mesma costura que eu já tinha feito o fechamento. Ó, então, ó, ficou desse jeito. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar o meu forro pra cá, ó.
e vou rebater ele por aqui, ó. Ajeito ele bem, para ele poder ficar bem certinho, ó. E vou rebater ele aqui. E depois aqui a gente vai refilar essa sobra, tá? Ó, então dessa forma. Aí agora eu já venho aqui, ó, na minha parte de trás, ó, e refilo aqui, ó, esse excesso. E aí aqui aonde tem essa sobrinha, ó, eu venho e faço um cortezinho aqui, ó, na diagonal. Acompanhando aqui o formatinho. E aí já aproveito aqui, ó, e queimo as linhas. Já vou queimar de cá também. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ó, então já ficou aqui, ó, o meu acabamento dos dois lados, né? Então, ó, já vou desvirar aqui a minha peça. Arrumar bem os meus cantinhos aqui. Ó, ela fica dessa forma aqui. Aí, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, e vou deixar esse meinho aqui marcadinho. E aí, eu já vou pegar aquela necessaire pequenininha que a gente fez de dentro, ó, e já vou encaixar essa alça aqui, ó, nesse meinho aqui. Alinho bem, ó, e encaixo a alça aqui nesse meinho. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui para poder prender desse lado essa alça. Ó, então ela fica presa aqui, ó, dessa forma. E aí agora aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou unir aqui certinho. Vou aqui, ó. E aí eu já aproveito e trago a minha alça aqui, ó. E aí eu vou fazer essa costura do mesmo jeito aqui desse lado, tá? Pronto. Ó. Então aqui, ó, a nossa necessaire de dentro, ela fica presa aqui nesse lugar, tá? Vou fechar aqui a nossa necessaire. Ó. E aí, ó, ficou pronta aqui a nossa peça. Olha só como que fica bonita, né? E é um jeito prático de fazer, porque ela fica com a lateralzinha dela toda embutida. Então, quando a pessoa abrir, né, ela não vai cair as coisas que tiverem dentro, tá? Então, esse foi o nosso passo a passo, né, do nosso kit Toque de Amor. E lembrando que quem adquirir todos os materiais vai estar ganhando a aula e toda a modelagem da peça também, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo.